Boa noite, gente. A paz. Que alegria. A gente sempre ouviu muito falar de que temos que pensar nos jovens e nas crianças porque eles são a igreja do amanhã. Mas a gente sabe que, na verdade, é a igreja hoje. Vocês são a igreja hoje. E a gente sempre viu uma garra, uma vontade, uma determinação muito grande na vida desses dois. Conhecemos a Larissa primeiro. Quando conhecemos o Fernando, mesmo sem conhecer pessoalmente, nós já podíamos imaginar. De tanto que a Larissa falava. De tanto que a Larissa falava, o que nós encontraríamos. E é muito gratificante, especialmente no tempo que nós vivemos hoje, vermos jovens que decidem viver uma vida diante de Deus. Os jovens hoje recebem pressão de tudo quanto é lado. Recebem estímulo de todas as formas para fazer aquilo que todo mundo faz e que não tem nada a ver. Eu acho que se um dia eu tiver a experiência de chegar no inferno, ou na frente do inferno, eu imagino o inferno como um lugar que vai ter um letreiro piscando em neon. Não tem nada a ver, 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 não tem nada a ver. Acho que esse é o mote do inferno. Porque é isso que se ouve por aí. E os jovens são muito bombardeados com essa mensagem. Não, você tem que experimentar, não, você tem que curtir, não, você tem que soltar o freio, não, você tem que entrar nessa, não, deixa de ser bobo, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E tem tudo a ver. Então, quando a gente vê jovens abrindo o coração, colocando os talentos, os dons e a própria vida diante de Deus para que Deus possa fazer, ele descobre quão maravilhoso é estar na presença de Deus e viver tudo que Ele tem preparado para nós. Nós não precisamos de nenhum estímulo externo ou coisas que vêm para tentar nos levar enganados para caminhos tortuosos, caminhos que não são de Deus. Então, que bom que vocês estão aqui atendendo esse convite e que bom que o Senhor encontra corações como o do Fernando, da Larissa, que se dispõem a trabalhar para Ele. Que você seja mais um, que você seja abençoado, que você seja sal e luz aonde Deus te plantou, dentro da sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu local de trabalho, na comunidade em que você está inserido, na sua família. Eu sei que não é fácil, porque viver uma vida santa e cristã hoje em dia é andar na contramão desse século, mas ser forte e corajoso. Amém? Deus abençoe. Fica de pé, vamos orar pela Helena. Vai ser uma bênção. Como é bom ter você na nossa casa. Fico feliz de ter você aqui. Senta sua mão para cá. Pai, nós abençoamos a Helena, Senhor, e o João, mas em especial a Helena nessa noite que vai estar ministrando a palavra. Eu declaro sobre ela a tua presença, a tua graça. Deus, cobre a casa dela, Senhor. Cobre o Arthur, o Miguel, a Clara e a Sofia com as tuas mãos. Pai, tudo que leva o nome deles, Deus, nós declaramos agora guardado pelo Senhor. Nós abençoamos essa noite, Deus, e abençoamos tudo que está sendo feito nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai. Tenha liberdade entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pode se sentar. Nós estamos muito felizes, como o João já expressou bem, agradecidos a Deus por estarmos juntos. Sabemos que Ele nos reuniu aqui com um propósito. E sabemos que esse é um congresso para jovens de todas as idades. Glória a Deus, né? Velho é o diabo, ele que é velho. A gente não é velho, a gente é vintage. Mas o legal da gente estar envelhecendo, eu acabei de fazer nessa semana 49 anos. Então, ano que vem vai ser o meu jubileu. E as pessoas falam assim, nossa, mas você fala a sua idade? Eu falo sim a minha idade. Cada ano que o Senhor me deu de vida, olha que privilégio, que presente, né? Graças a Deus, a mão do Senhor me alcançou, me resgatou. E o barato da gente fazer 49 anos é
que a menina de 21 ainda mora dentro de mim. Ela está aqui, cheia de sonhos, como se eu fosse viver eternamente, porque a gente foi feito para viver eternamente, né? Que coisa interessante que é envelhecer, muito interessante. Estou aprendendo muito com o envelhecimento. Mas, como eu disse, nós temos aqui pessoas de todas as idades, e eu sei que Deus tem um propósito de nos reunir aqui, sob esse tema. As aparências enganam. Pareço velha, mas não sou. As aparências enganam. E nesse tempo que a gente está vivendo, um tempo que valoriza tanto a aparência, meu Deus, o ser humano, ele é atraído pelo belo, desde que o mundo é mundo, porque fomos criados pelo autor da beleza. Então, nós somos atraídos por aquilo que é belo, aquilo que agrada aos olhos, né? Mas isso foi tão distorcido pelo pecado, como tudo na nossa vida foi distorcido pelo pecado, que a gente se preocupa demasiadamente em parecer ser, ao invés de ser. Hoje, por exemplo, com o advento das redes sociais, da internet, a gente vê como esse negócio de parecer se tornou mais importante do que ser. Parecer feliz se tornou mais importante do que ser feliz. Então, às vezes, você está vivendo um momento maravilhoso. O que você quer fazer? Tirar foto e postar. Para quê? Para mostrar para as pessoas o quanto você é feliz. E é mentira. Às vezes você está detonado, você está triste. Mas na rede social ninguém é triste. Ninguém passa necessidade na rede social. Ninguém engorda na rede social, porque a gente tira a selfie de cima para emagrecer. Ninguém tem dias ruins, ninguém tem problema, ninguém tem pecado. Todo mundo é santo, maravilhoso, né? Até aquela foto sensual de biquíni. O Senhor é meu pastor. É osso, né, gente? É osso. Parece, mas não é. Então, a gente se preocupa muito em parecer. Mas, na verdade, o que vai fazer diferença na balança de Deus não é a nossa aparência. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 16. As coisas mudaram, o mundo mudou, mas Deus é imutável. Ele é verdadeiro, sua palavra é leal. Primeiro Samuel, capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 1. O texto bíblico diz assim: Então disse o Senhor Deus a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Senhor, essa é a tua palavra.
tua palavra bendita, tua palavra que nos limpa, que nos exorta, que nos consola, que nos guia. E nós te pedimos nessa noite que a tua palavra ministrada ao nosso coração mude a nossa mentalidade e que a nossa mente renovada e transformada produza novas atitudes e que essas atitudes tragam o bom, agradável e perfeita vontade do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala do coração, Deus olha para o coração. E o que mais me estremece nesse versículo, versículo 7, não é a parte que fala, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. A gente não vê o que vem depois, no verso 8, a gente não leu. Vocês podem ler o verso 8 aí? Alguém pode ler para a gente? O Senhor vê, porém o Senhor olha para o coração. Termina assim o verso 7. O verso 8. E aí foi passando 1, 2, 3, 7 irmãos de Davi. Certo? Gente, tem uma máxima no nosso meio que acredita que o ungido do Senhor é de acordo com o seu comportamento, com a sua eloquência, com o seu porte ou com o lugar que ele ocupa. Não é assim? Na nossa sociedade hoje é assim. E quando a gente lê esse texto, a gente vê que não era muito diferente. Por que será que Samuel se encantou por Eliabe? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que quando entra Eliabe, Samuel olha para ele e fala assim, certamente está aí o ungido do Senhor. Eu acredito que Samuel deve ter comparado, Eliabe era o filho primogênito de Jessé. Eu acredito que Samuel comparou Eliabe ao modelo, ao padrão que existia. O padrão que existia era Saul. A Bíblia diz que Saul era mais alto que o restante do povo, dos ombros para cima. Então ele se destacava pela sua altura, pelo seu porte. Na cabeça de Jessé, então, para alguém substituir Saul, que havia sido rejeitado pelo Senhor, teria que ser alguém à altura de Saul. Então eu imagino, posso estar errada, mas eu imagino que a aparência de Eliabe era uma aparência oponente, imponente. Uau, cheguei, alto, poderoso, forjado para a guerra. E é tanto verdade isso, que os capítulos para frente, quando você vai ler, você vai encontrar Eliabe onde? No campo de batalha contra Golias. No exército que era afrontado por Golias, Eliabe, Abinadab e Samá, os 3 filhos mais velhos de Jessé, estavam na batalha. Então ele não era apenas um filho mais velho, ele era um cara destacado, ele tinha porte de rei, ele tinha cara de rei, ele tinha talvez o preparo para ser um rei. Mas o que me choca no versículo 7 é que fala, eu rejeitei o coração de Eliabe. Não se engane, Samuel, pela aparência. Não se deixe seduzir por aquilo que parece ser. Porque eu conheço o coração. E o que me deixa com o coração, o meu apertado é, eu rejeitei o coração de Eliabe. Será que o Senhor está aprovando o nosso coração? Não, mas eu venho na igreja. Eu ando com a Bíblia desse tamanho debaixo do braço. Eu falo, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, queima ele, está amarrado. Eu tenho toda a aparência de ser trigo. Eu falo como crente, eu visto como crente. Eu vou na igreja, eu fui batizado, eu tomo a ceia. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando se Deus tem aprovado o seu coração. Quando você está sozinho,
diante da televisão, quando você está sozinho diante da internet, nas suas conversas com seus amigos, nos anseios, nos desejos, na vontade. A gente estava falando sobre quedas, desvios. A gente tem vivido um tempo de escuridão. Como é adequada essa música que a Nívia compôs? A Nívia eu conheço de perto, é uma mulher de Deus. E ela procura compor, procura buscar de Deus as canções alinhadas com o tempo que a gente está vivendo. Então, Deus dá para a Nívia essa canção. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Será que a gente tem vivido de uma maneira aos pés do Senhor, de uma forma que não seremos abalados? Porque, gente, a única maneira de nós não sermos abalados pelas coisas que estão acontecendo no mundo hoje é nós estarmos enxertados na videira. Não vale estar pendurado na videira. Tem um tanto de crente que está pendurado na videira, mas não está enxertado na videira. E só os que são enxertados recebem a seiva. A vida de Deus não se consegue com a aparência de justiça. Você pode ter o discurso certo, a roupa certa, frequentar a igreja, tomar a ceia, mas o seu coração está cheio de corrupção, de erva daninha. Você pensa que é trigo, mas você é joio. Durante muito tempo na minha vida, eu caminhei ignorante de quem eu era, pensando que eu estava agradando a Deus. E numa discussão familiar, a minha mãe virou para mim e disse assim: Leninha, você não nasceu de novo. E aquilo me perturbou tanto, e ficou latejando no meu coração e nos meus ouvidos, a ponto de produzir mudança na minha vida. Busca que produziu mudança. Como nós somos religiosos. E quando eu falo gente religioso, eu não estou falando em relação à roupa, não. A gente pensa que é religioso alguém que é legalista, fica, você está de calça, você está de saia. Não, não. Nós somos religiosos porque a gente se acha melhor do que os outros, porque a gente é crente. Nós somos religiosos quando a nossa fé nos separa do diferente. Quando você não quer conviver com um mundo que está morrendo, indo para o inferno. Quando você se recusa a ser luz e brilhar só apenas. Gente, se um desses holofotes queimar, vai fazer a menor diferença. Porque já tem tanta luz aqui dentro. Onde a igreja tem que fazer diferença é lá fora. Mas muitas vezes a gente vai e se contamina com o mundo. Por quê? Porque o mundo é forte? Não, porque você não está enxertado na videira, está pendurado na videira. Eu fico olhando esse verso e fico pensando, meu Deus, que coisa desconcertante. Eliabe era o irmão mais velho, Eliabe estava forjado para ser rei, Eliabe estava com uma aparência de justiça. Mas Deus diz, eu rejeitei o coração. A gente fala que coração está ligado às emoções, não é assim que a gente pensa? Mas mais do que as emoções, gente, eu acredito que o coração esteja ligado às emoções, sim. As emoções também. Mas o coração está ligado à vontade. Quando a gente fala assim, por exemplo, escute o seu coração. Quem já ouviu essa frase? Escute o seu coração. Quer dizer, faça o que você está com vontade de fazer. Quando a gente escuta, faça de todo o coração. Se você vai fazer alguma coisa, faça de todo o coração. O que a gente está querendo dizer? Faça de boa vontade. Não faça de qualquer jeito, não faça relaxadamente. Faça entregando, faça com vontade, faça com garra. Não é assim? Quando a gente fala, por exemplo, alguém partiu o meu coração. Alguém contrariou
a minha vontade. Quando a gente fala coração quebrantado, o que é um coração quebrantado? É uma vontade dominada, rendida. É um coração quebrantado. Quando a gente fala um coração puro, a gente pensa em uma motivação santa, uma intenção, uma vontade santa. Então, o coração está mais ligado à vontade do que ao sentimento. Por isso que eu costumo dizer que o amor é o que o amor faz. Não adianta eu falar para você assim, eu te amo. Eu falar para o João Lúcio, meu marido, eu te amo, João Lúcio, e ter um amante. O que demonstra que eu amo João Lúcio é o que eu faço por ele. É o que eu abro mão por ele. É como eu sirvo, como eu encorajo, como eu permaneço do lado dele, mesmo nos dias difíceis. É o que eu faço, é a escolha, é a vontade. Amor é uma decisão mais do que sentimento. Mas nós estamos acostumados a viver uma fé emocional. Então, não estou sentindo nada. A síndrome do pintinho. Não estou sentindo nada. Você não precisa sentir, meu irmão, você precisa de crer. Creia na palavra, ande pela palavra, coma a palavra, viva pela palavra, porque a palavra é a verdade de Deus. E a gente vê a mentira prevalecendo sobre a verdade e os resultados disso. Enquanto o Senhor fala, negue-se a si mesmo, o mundo fala, você merece ser feliz, faça o que te der vontade. Agora olha para a nossa geração. É uma geração que já tem feito a sua vontade há vários anos. Desde o movimento Sexo, Drogas e Rock and Roll, desde o Woodstock, desde a geração Paz e Amor, nós estamos liberados para sermos felizes. Todo mundo faz o que dá na telha. E o mote é, ninguém paga minhas contas, eu faço o que eu quero da vida. E a gente está vivendo aí, geração e geração de jovens, passando com esse mote, com essa verdade, com esse estandarte. Você merece ser feliz, eu faço o que eu quero da minha vida. Eu sou livre. Livre? Livre? O divórcio cresceu assustadoramente, inclusive dentro das nossas igrejas. Pais matam filhos. Filhos matam pais. Centenas de pessoas estão sendo tragadas pelo crack. O que as pessoas buscam nas drogas? Anestesia para suas ausências. Anestesia para os seus vazios. Fuga. Busca de um prazer que dura, um barato que dura algum tempo. E se tornam escravas do próprio prazer. Escrava do prazer nas drogas, escravas do prazer no sexo, escravas do prazer em uma série de estímulos externos, mas que não transformam a nossa vida e que não nos levam para um bom lugar. Por que as pessoas vão para as baladas? Elas dançam, elas cantam, elas pulam, elas se entorpecem com as luzes, com o ritmo alucinante, elas sentem prazer, elas pegam um, pegam dois, pegam geral, pegam doenças venéreas, mortais, gestações indesejadas, que trazem aborto. Liberdade? Sério? Isso é liberdade? Isso é felicidade? O suicídio entre os jovens está crescendo assustadoramente. Vocês tiveram uma experiência aqui essa semana. Às vezes há um histórico de depressão reincidente, mas muitas, os pais não ficam nem sabendo. Meninos de 13, 14 anos estão tirando a própria vida. E aí quando você vai conversar com o pai, com a mãe, tinha tudo, Helena. Tinha tudo? O que você chama de ter tudo?
estudou numa boa escola, pai e mãe, família normal, tudo. Viagem para Disney, aula de guitarra. Tinha uma música nos anos 80, de uma banda que se chamava Ultraje a Rigor. Eu sou vintage. E a música diz assim: meus dois pais me tratam muito bem. O que é que você tem que não fala com ninguém? Meus dois pais me dão muito carinho. Por que você se sente sempre tão sozinho? Meus dois pais me compreendem totalmente. Meus dois pais me dão apoio moral. Minha mãe até me deu essa guitarra. Ela acha bom que o filho caia na farra. E o meu carro foi meu pai que me deu. Filho, homem tem que ter um carro seu. Fazem questão que eu só ande produzido. Se orgulham de ter um filhinho tão bonito. Me dão dinheiro para eu gastar com a mulherada. Eu realmente não preciso mais de nada. Aí ele começa, o coro da música é: não dá para ser legal, só pode ficar mal. Chama Rebelde Sem Causa a música. É o que a gente está vivendo. Os pais dão tudo, mas não dão o principal, não dão limite. Não dão valores. Não dão correção, não dão presença. A gente terceiriza os filhos. Vou aproveitar que a gente tem muito pai e mãe aqui. A gente terceiriza os filhos. Ah, manda para a escola dominical para ver se o pastor dá um jeito nesse menino. Manda para o culto de jovens para ver se o pastor de jovens dá uma, né? Quando o menino começa a ter problema em casa, quem que eles procuram? O pastor de jovens. Ô, Fernando, ô, Larissa, anda com os nossos filhos. Educa eles para mim. Tipo assim, né? Pelo amor de Deus, toma esse repolho, pelo amor de Deus. Meu menininho cresceu, minha filhinha é linda, agora é uma abóbora. Me dá de volta os meus filhos bonitinhos. Quer dizer, a gente está sempre terceirizando. E por quê? Quando a gente vai no fundo das coisas, porque a gente quer aparecer. A gente tem que trabalhar, pai e mãe. Não é porque precisa, é porque tem que parecer. A gente tem que ter férias fora do país, pelo menos uma vez por ano, para parecer para os amigos que a gente é bem sucedido. A gente tem que trocar de carro sempre, para parecer que a gente está bem na vida. A gente tem que morar numa casa bem bonita, para parecer para os amigos como nós somos vitoriosos na vida. Correntes de ouro. Prisão do mesmo jeito. Cadê o diálogo? Passar tempo junto. Valorizar as coisas simples da vida. Não, Helena, mas lá em casa a gente fica todo mundo junto. Aham. O dia estava na sala da minha casa, o João, notebook, eu no tablet, e os meus 4 filhos na sala, cada um com o smartphone. Aí eu terminei o que tinha que fazer no tablet, fechei e olhei. O João estava trabalhando e os 4 no smartphone. E aí eu falei, uau, a gente está todo mundo aqui reunido, mas a gente não está junto. Aí eu comecei a contar o tempo, de curiosidade. E eu puxava papo com um, puxava papo com outro, e dizia, aham, não, sei, aham. Fora aqueles que nem ouviam o que eu estava falando. E eu fui contando o tempo. Da hora que eu comecei a contar, 30 minutos. Só eu falei. E a máxima resposta que eu recebi foi, aham. Tempo desperdiçado. Agora, aí um deles, um dos meus filhos, rachando de rir de alguma coisa. ria, eu achando interessante. Aí eu falei, muito bem, pessoal, agora vamos guardar o celular e vamos conversar. A tromba cresceu. Ficou mal-humorado o resto da noite.
E quando chama para orar, vamos ler a Bíblia. O tempo fecha. Quem nós somos? Quem nós estamos nos tornando? Eu quero que você faça uma comparação breve. Se você tem alguma rede social, seja Facebook, Instagram, Twitter. Se você não tem nenhuma rede social, como que as pessoas te veem? O que você faz questão de contar e de mostrar para as pessoas? Sua roupa, sua bolsa de marca. Gente, isso acontece no mundo todo, mas no Brasil parece que o negócio é crônico. No Brasil, é o maior mercado de bolsa falsa que tem. E por que bolsa falsa? Não é uma Louis Vuitton, não é. Mas você vai atrás do cambalacheiro que faz a cópia mais idêntica da Louis Vuitton para parecer que você está usando uma Louis Vuitton. Tem um mercado no Brasil de aluguel de Louis Vuitton. Você aluga a bolsa para parecer rica e poderosa e pega o ônibus. O que é isso? Aparência. Você quer parecer bem-sucedido. Você troca o carro todo ano porque você quer parecer bem-sucedido. O que nós estamos negociando em nome de parecer, gente? Parecer famoso, parecer crente, parecer espiritual. Todo mundo fala do jejum que está fazendo. Jejum, a Bíblia fala o seguinte, quando você fizer jejum, lava o rosto, fica bonito. Para ninguém desconfiar que você está de jejum. Mas a gente toca trombeta e conta o jejum para todo mundo. É porque eu estou num propósito. Por quê? Qual que é o desejo? Parecer espiritual. Eu estou num propósito. Eu oro. Não, e a gente começa a se auto-enganar. Levanta 3 horas da manhã, vai orar. Você está capengando, você mal fala... Você mal ora, você fala assim, Aí você olha no relógio, 5 minutos. Oh Deus, o senhor sabe. Está enganando quem? Aí na primeira oportunidade, você não, porque eu estou um pouco cansado, porque nessa noite o Senhor me despertou para oração na madrugada. Gente, fica calado. A gente nunca fez tanta ação social com câmera, né? Vai ajudar o pobre, o necessitado, chama as câmeras. Olha, nós estamos aqui nesse projeto social e a gente começa a contar tudo que a gente está fazendo pelo pobre, pela viúva, pelo órfão. Você já recebeu o seu galardão. A gente está fazendo tudo ao contrário da Bíblia. Para quê? Para ficar bem na fita. Por que a gente não entra nos assuntos polêmicos, tipo ideologia de gênero? Não, a gente não pode falar nisso, Helena. A gente não pode falar nisso. Mas o inferno pode falar do que eles querem na nossa cara. A gente tem que amar o pecador, mas a gente não tem que tolerar o pecado. Amigo é quem fala a verdade. Eu te amo, você pode contar comigo. Se 2 horas da manhã você tiver uma necessidade, me chama. Eu sou seu amigo, mas esse seu estilo de vida vai te levar para o inferno. Mas a gente tem que ser polido e politicamente correto. Jesus não era politicamente correto. Não pense você que você vai conseguir seguir a Jesus genuinamente e ser politicamente correto. Amar, sim, até as últimas consequências. Se precisar, morrer pelo pecador, exatamente como Jesus fez por nós. Mas a gente não quer nem colocar a nossa reputação em risco. Muito menos morrer pelo pecador. Será que o Senhor tem aprovado o nosso coração, gente? Essa é a pergunta da noite. Será que nós somos Davi ou Eliabe? Passou Eliabe. Passou mais 7 irmãos. Davi não foi nem considerado. Samuel é que perguntou, não tem mais ninguém? Ah, tem. E eu fico imaginando o choque
de Eliabe quando viu o irmão caçula sendo ungido rei sobre Israel. Esse choque ficou bem claro alguns capítulos na frente, quando Davi veio para levar notícias dos irmãos no campo de batalha para Jessé. E o primeiro gigante que Davi lutou naquele dia não foi Golias. O primeiro gigante que ele lutou naquele dia foi Eliabe. A que vieste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ridicularizou o ofício de Davi. Eu bem conheço a sua presunção e a maldade do seu coração. Sério? Qual que é a presunção de Davi? Ele foi ali porque o pai mandou, para levar notícia para ele, para consolar e tranquilizar o coração de pai. Qual que é a maldade de observar a guerra? Na verdade, Eliabe estava projetando em Davi o próprio coração. Ele que tinha maldade e presunção no seu coração. Ele ridicularizava o ofício de Davi, porque ele pensou, como que Deus vai ungir um pastor de ovelha rei sobre Israel? Isso é ridículo, eu sou guerreiro, eu estou na batalha. Mas foi nas mãos daquele pastor de ovelhas que Deus entregou o gigante. Deus não se impressiona com seu cargo, com seu carro, com seu dinheiro. Deus não se impressiona com a sua aparência, com a sua plástica, com a medida da sua cintura. Será que nós temos tocado o coração de Deus com a nossa vida, com as nossas escolhas? E mais do que tocar o coração de Deus, que Deus é misericordioso e gracioso, e graças a Deus Ele não nos trata conforme o nosso merecimento, mas pela graça em Cristo Jesus. Mas as pessoas sabem que a gente é uma casca. As pessoas percebem quando nós somos apenas um espectro de cristianismo. As pessoas sabem quem é crente de verdade e quem não é. Você está levando pessoas para o céu ou o seu testemunho tem arrastado pessoas para o inferno? Tem colocado o pé na porta da igreja para que as pessoas não entrem e conheçam a Deus? Quantas pessoas a gente julga pelas aparências? Tem uma amiga minha que ela combina com o pastor quando é convidada para pregar. Ninguém a conhece, ela é uma desconhecida das pessoas. Você nunca ouviu falar nela, talvez, mas o inferno já ouviu falar muito dessa menina. E ela combina com o pastor e ela vem pregar e ela se veste de mendiga. Eu confesso para vocês que eu fiquei tentada a imitar ela hoje. Por causa do tema desse congresso. Mas depois eu pensei, não, vai me dar muito trabalho. E ela senta lá na porta da igreja. E fica pedindo para as pessoas uma ajuda. Ela joga bebida na própria roupa, para parecer que ela consumiu álcool. Ela põe aquela roupa fedida. Ela fica irreconhecível. Desgrenha os cabelos. Maltrapilha, senta na porta da igreja. Fica, ô dona. E ela finge que está bêbada. Dá um dinheiro. Só um pouquinho. Os testemunhos que ela já me contou, o que os crentes fazem, são de arrepiar o cabelo. E aí, ela fala assim, eu quero entrar na igreja. Por que você quer entrar na igreja? Não, eu vou ficar quietinho, eu vou ficar lá no último banco. É porque eu quero ouvir o que o pastor vai dizer. Ela já foi expulsa da igreja inúmeras vezes, sentada no último banco, calada. E numa dessas igrejas, o diácono foi até ela e falou assim, pode sair. E ela falou assim, não vou perturbar não, moço. Eu só quero ouvir o que o pastor vai falar. Sai, aqui não é lugar para você. Uai, não, eu pensava que a igreja era lugar para todo mundo. Você está me irritando? Sai. Quase bateu nela.
pôs ela para fora. E ela ficou lá do lado de fora esperando, quando o pastor falou: nós vamos receber a nossa convidada nessa noite, que vai trazer a palavra. Aí ela entra pela igreja, o diácono foi em cima dela, o pastor: deixa ela entrar, ela é a nossa convidada. Aí ela sobe no púlpito e começa a se descaracterizar. E começa a pregar o amor. O que Jesus faria se tivesse no seu lugar? Como ele agiria? Graças a Deus, aquele diácono caiu de joelhos e falou: eu preciso de aceitar Jesus, porque eu nunca me converti. Até aqui eu pensava que eu seguia a Cristo, mas eu era apenas um religioso. Será que nós não faríamos o mesmo que esse diácono fez? Como nós tratamos uma pessoa mal cheirosa que se aproxima do nosso carro? E como Jesus trataria? Como nós tratamos aquela pessoa que é uma pedra no nosso sapato, que sempre tem? E como Jesus trataria? Como nós tratamos aquele nosso filho que dá trabalho? Como Jesus trataria? Como nós tratamos a pessoa que nos traiu? Como Jesus trataria? Como nós tratamos a pessoa que nos abandona na hora que a gente mais precisa dela? Como Jesus trataria? A gente é crente, gente, ou a gente pensa que é? A gente é seguidor dos ensinamentos de Cristo, ou a gente só ocupa um lugar na religião? O nosso caminhar com o Senhor tem gerado mais amor no nosso coração, mais paciência. Eu vejo o povo fazendo campanha para ganhar carro novo, para comprar um apartamento, às 7 sexta-feiras da vitória, mas eu não vejo ninguém pôr na boca no pó e buscando Deus: eu preciso de deixar de ser invejosa. Senhor, eu preciso deixar a mentira. Senhor, eu preciso ser mais amoroso. Eu preciso ser mais leal aos meus amigos, Senhor. Eu não permaneço quando a crise chega na vida dos meus amigos. Deus, me faz um amigo mais leal. Pai, eu preciso ser mais verdadeiro. Senhor, eu preciso ser mais corajoso. Eu sou um borra-botas, eu sou um covarde. Eu me importo muito com o que vão falar de mim. Eu não quero ser abandonado. Me ajuda, eu preciso ser corajoso, ousado, intrépido, para levar a sua palavra. Doa quem doer. A gente não quer ter um caráter transformado, gente. A gente só quer ficar bem na fita. Parecer. Mas Deus não vem buscar uma igreja que parece. Jesus vem buscar uma igreja que é. E outra, Ele pode vir nos ares e nos levar, mas a minha volta pode ser antecipada. Eu posso dormir no Senhor a qualquer momento. E aí, onde eu vou acordar? Eu vou acordar ao som da trombeta, me chamando? Quem nós somos, de fato? Somos Davi ou somos Eliabe? Deus aprova o seu coração. Deus aprova os seus negócios, Deus aprova o seu casamento, Deus aprova o seu relacionamento íntimo com sua esposa, com seu marido, Deus aprova o seu relacionamento de namoro, Deus aprova. Deus aprova suas amizades, suas conversas, Deus aprova.
Deus aprova as suas motivações. Por que você dança? Por que você toca? Por que você prega? Deus aprova o seu coração, as suas motivações. Por que você faz o que você faz? É para ter glória para si mesmo ou para trazer glória ao nome do Senhor? É para curar a sua autoestima deturpada? Ou para se abastecer no amor que modifica a gente para sempre? Quem nós somos? Nós usamos tantas máscaras. A máscara da religião, a máscara do socialmente aceitável. Mas chega em casa, a máscara cai. Sabe quem você é quando você está com raiva com seu filho? Essa aí é você de verdade. Quando você está com raiva do seu pai, da sua mãe, quando você não obedece, quando você traz a desonra para dentro da sua casa, essa aí é você de verdade. Como você trata a sua mulher, sua esposa, esse aí é você de verdade. Tem gente que é uma bênção na igreja. Ser uma bênção na igreja é fácil. Você já sabe a fórmula. Você já conhece. Fala o crentez fluente, põe um sorriso hipócrita no rosto. Fala, a paz do Senhor. Deus te abençoe. Até o tom de voz muda. Deus te abençoe. A paz. Fuzila a gente, né? Quando o pastor fala, olha para o irmão que está do seu lado. Ai, que saco. Detesto esse negócio de olha para o irmão que está do seu lado. Mas aí você põe a máscara de... Fala para o seu irmão, te amo, hipócrita, desse hipócrita. Mas a gente tem que fazer, porque se você falar, seu irmão, desculpa aí, eu detesto o pastor fazer isso. Desculpa. Eu preciso te amar, é bíblico, eu preciso te amar. Nesse momento eu estou te amando, não, que eu estou com raiva do pastor. Mas se a gente faz isso, ai, fulano é azedo, fulano é mal-humorado. Não é assim? Porque a gente se acostumou às máscaras. O socialmente aceito. A irmã veio com a calça apertadona na igreja, fechada a vácuo. A família inteira foi chamada para fechar o zíper da calça. Aí vem a diaconisa e fala, irmã, Deus é justo, mas a sua calça, hein? Aí o que você faz? Nunca mais você vem com aquela calça na igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo fez uma obra? Não, porque a diaconisa fez uma obra. Mas o espírito de sensualidade continua aí. Então a calça está larga, mas no olho, na ação, no andar, Pombagira está mandando. A sensualidade é uma atitude, não é só uma roupa. Você muda a roupa da pessoa, mas o espírito não muda. Por isso que nas festas, todas as pombas que estavam sufocadas vêm à tona. Não, porque a gente não acha vestido de festa decente. Acha. Customiza bem. Põe um boleirinho, leva na costureira para pôr uma alça. Não, mas a gente aproveita o dia de festa para desbandeirar geral. Decotão vem aqui, decotão vem aqui. Um primo meu é pastor, ele falou assim, teve um dia que eu fui fazer um casamento, quase que eu tive que fazer o casamento de olho fechado. Porque a noiva estava só com tapa-sexo. O vestido todo de tule, só tinha pano nas partes estratégicas. Qual que é a intenção de uma mulher dessa? Tipo, olha que vocês estão perdendo, estou casando, vem pombagira para minha cama. Ou seja, gente, a gente está vivendo de aparência. E é por isso que tanto pecado está pipocando dentro da igreja. Ninguém cai de repente. Você está andando na retidão e de repente... cai de... Não, isso não acontece na vida espiritual. A vida espiritual é um declínio, é um processo de declínio. Você se torna autossuficiente, independente de Deus, não ora mais tanto, não lê a Bíblia, não jejua, para de ter comunhão. Você começa a trabalhar para Deus, porque você acha que trabalhando para Deus você está compensando as suas outras ausências. E aí você deixa de ser filho para ser empregado.
uma hora essa casa cai. Essa autossuficiência, esse ativismo religioso. Você pode saber, um pastor que caiu em adultério, ele não caiu na hora que ele começou a adulterar. Ele caiu na hora que ele parou de viver da vida de Deus. Na hora que ele parou de se abastecer e depender de Deus. Na hora que os seus momentos de oração foram substituídos pela uma agenda lotada. Gente, eu honestamente estou revendo a minha agenda do ano que vem. Eu vou ter que desacelerar. Porque Deus está ficando com o meu resto. Deus não é Deus de resto. Ele é digno de toda a minha vida. Derramada aos pés dele diariamente. O resto, todas as demais coisas serão acrescentadas. Às vezes uma palavra, um culto que eu prego, vai viralizar na internet e ele vai fazer o que ele quer fazer. Eu não faço a obra de Deus, separada de Deus, divorciada de Deus. Mas tem muita gente acreditando que é possível. E os escândalos começam a pipocar por todo lado. E você pensa, é verdade, viu? Ele não está falando uma verdade. Está falando do quê? Sua casa também está uma bagunça. Como a gente aponta o dedo para o outro, mas esquece de olhar para a própria casa. Casamento morno. Não tem diálogo. Um tolera o outro, porque, né? Vai separar, né? Não dá, né? Então, vamos aguentar, vamos levar. Jesus falou para levar essa cruz. Feche os seus olhos. Olha sinceramente para dentro de você, porque agora é você e Deus. Para de mentir para você mesmo. Para de ser condescendente com você mesmo. E honestamente, gente, olha para dentro da sua vida primeiro. Primeiro para dentro do seu próprio coração. Olha para a sua vontade, para os seus desejos. Deus rejeitou o coração de Eliabe. Deus está tão interessado no nosso coração, que o maior de todos os mandamentos é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Todos os demais fluem disso. Então, se você não ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, e lembrando que o amor é o que o amor faz, você não vai viver aos pés dele. Você vai servir a religião, vai adotar as máscaras da aparência. E tudo que é máscara um dia cai, se desmancha, se deteriora. Só o que é verdadeiro vai permanecer. Só o que é verdadeiro não será abalado. Só aquele que está enxertado na videira permanecerá até o fim. Só aquele que permanece em Deus não será enganado pelos desejos do próprio coração. Então é muito importante que você deixe o Senhor entrar com a sonda dele no seu coração. Como o salmista diz: tu me sondas e tu me conheces. Você pode mentir para todo mundo, você pode parecer para todo mundo, mas de Deus não se zomba. O Senhor é longânimo, Ele é misericordioso. Sempre antes de executar juízo, Deus envia os profetas, Deus envia a palavra, Deus envia o recado, Deus atrai, Deus fala: arrependei-vos. Sempre, sempre, historicamente, biblicamente, quando você vê
Antes de Deus executar juízo sobre uma cidade, Ele sempre enviava um profeta. Vai lá e fala para eles se arrependerem. Vai lá e fala para eles se voltarem para mim novamente. Vai lá e fala para eles se vestirem de saco e cinza e se arrependerem, porque eu vou perdoar os seus pecados, eu vou mudar a sua nação, eu vou sarar a sua terra. O Brasil está do jeito que está. Tem hora que parece que claramente Deus está executando juízo sobre o Brasil. Epidemias, corrupção, o pecado se multiplicou assustadoramente. E não está na casa do vizinho, agora está aqui dentro de casa, dentro da nossa família. As histórias estão cada vez mais próximas a nós. Não é uma coisa distante, lá longe, lá no mundão, não. Agora está aqui, ó, dentro da igreja, dentro do arraial. Seja sincero com você, seja sincero com você nessa noite. O que está por trás das suas motivações, dos seus relacionamentos? Oh, Senhor. Sonda os nossos corações, Senhor. Sonda o que está oculto e escondido até para nós mesmos. Manifesta-te a nós, Senhor Jesus. Se você hoje está vivendo uma vida de aparências, é tempo de se arrepender. É tempo de se voltar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não quero só parecer seguidor de Cristo, eu quero ser seguidor de Cristo. Eu não quero mais ser dominado pelo meu desejo. Eu não quero ser escravo dos meus prazeres. Ajuda-me, Senhor. Cura o meu casamento. Cura o relacionamento com os meus pais. Cura o meu relacionamento de namoro. Cura o meu relacionamento com os meus filhos. Porque eu quero te seguir de perto. Quero subir um monte com o Senhor e quero morrer com o Senhor alegremente. A segunda pergunta da noite é: quem é você dentro de casa? Quem é você nos seus relacionamentos interpessoais? Aqueles que te conhecem de verdade. Aqueles que sabem como você está antes mesmo que você abra a boca. Como é que está o seu casamento? Você é um filho obediente aos seus pais? Você honra aos seus pais como a Bíblia ordena que você honre ao seu pai e à sua mãe? Entre os pecados listados pela Bíblia está desobedientes aos pais. A gente não trata desobediência aos pais, desonra aos pais como pecado, mas é. Deus leva a sério, jovem, a maneira como você se relaciona com seus pais. Não adianta você ser uma bênção na igreja se você não se submete à autoridade paterna e materna. Ah, mas meu pai não é crente. A Bíblia não está dizendo que é para você obedecer ao seu pai crente. Está falando: honra ao teu pai e à tua mãe para que você viva e viva bem. Deus inclina o coração do rei como ribeiros de águas. Se o seu pai não é crente, ele é uma ótima ferramenta para forjar o seu caráter. Porque a gente obedecer a Deus quando está tudo certo é muito fácil. Quando a gente obedece e ama a Deus, quando a vontade dele coincide com a nossa, é fácil. Mas acreditar que Deus está no controle, mesmo quando está tudo de cabeça para baixo, isso é fé.
Isso é amor. Isso é confiança. Como é que está seu relacionamento com os seus pais? Você que é jovem e ainda mora com eles, e você que já casou. Você não deve, você que já casou, já tem a sua vida, você não deve mais obediência aos seus pais, mas honra sempre. Honra sempre. O que adianta você ser uma bênção na igreja, uma praga dentro de casa? Não honra o pai, às vezes os pais idosos, necessitados de cuidado, de saúde, você negligencia. Que fé é essa? Que cristianismo é esse? Que não se compadece nem dos da própria casa? Como é que é o seu relacionamento com seus irmãos de sangue e os seus irmãos da fé? É no nosso relacionamento interpessoal que aparece o nosso cristianismo. Não é no púlpito, não é na banda, não é enquanto a gente dança, não é no evangelismo no hospital, não é no propósito coletivo de jejum. O nosso cristianismo aparece nos nossos relacionamentos, porque os nossos relacionamentos revelam o nosso coração. A gente viu isso claramente quando Eliabe se encontra com Davi e fuzila o irmão com as palavras. Derramou o que estava cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. As pessoas se saciam com as suas palavras de paz, de reconciliação, de amizade, de respeito. Ou a sua boca é fonte de maledicência, fofoca, desencorajamento, agressão. Você arruína a sua vida com as palavras da sua boca. Mas a boca só fala do que está cheio o coração. Deixa o Espírito Santo passar um crivo no seu coração. Deixa o Senhor entrar com a sonda. Às vezes está te incomodando, mas é melhor te incomodar agora e gerar mudança na sua vida do que você ser enganado uma vida inteira e depois ouvir da própria boca do Senhor: eu tenho rejeitado o coração de fulano. Eu não aprovo, ele não é meu. A Bíblia nos adverte quanto a isso: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não adianta você ter palavras de amor se você não tem uma vida que ama o Senhor. Um coração à vontade, submetida a quem Ele é. Não adianta parecer. É tempo de nós buscarmos ser. Não pareça ser filho de Deus. Seja filho de Deus. Não pareça ser santo. Sede santos, porque Ele é santo. Não pareça ser justo. Execute a justiça. Não pareça ser compassivo. Tenha compaixão dos outros. Não pareça ser puro. Se mantenha puro. Se abstenha do que é mal, do que corrompe os seus olhos, seus ouvidos, suas conversas. Se abstenha. Não pareça, seja. Eliabe parecia. Davi era. Um homem segundo o coração de Deus. Segundo a vontade de Deus. Que a sua vontade, seus desejos, seus relacionamentos se curvem e sejam moldados pela vontade de Deus. Submeta-se ao senhorio do Senhor. Submeta-se à palavra do Senhor. Seja. Não pareça. Porque o que parece sempre vai trazer vergonha, desonra. A máscara cai. Uma hora ou outra a máscara cai.
mesmo frágil, mesmo limitado, seja autêntico, seja honesto, seja íntegro. Ah, Helena, você é perfeita? Não sou perfeita, estou longe de ser, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou perseguindo. Eu estou querendo morrer para mim mesma cada dia. E o resto Ele vai fazer. Enxertada na videira, Ele vai fazer a obra em mim. A minha única preocupação é permanecer enxertada na videira, porque o resto Ele faz. Talvez seja um momento de altar. Como é o nosso primeiro momento, eu sei que a hora já está avançada, mas como é o nosso primeiro momento, talvez você precise de deixar alguns fardos aos pés do Senhor. Deixar algumas máscaras aos pés do Senhor. Talvez você foi ensinado, treinado, condicionado a viver com máscaras e se acostumou a viver apegado a elas. Mas o Senhor hoje te convida, deixe as suas máscaras no meu altar. Deixe os seus fardos no meu altar. Me dá liberdade para trabalhar no seu coração, porque eu quero aprovar o seu coração. Se você deseja fazer essa oração, Senhor, eu deixo aos seus pés o parecer. Eu quero ser tua filha, ser teu filho. Quero viver tudo que o Senhor tem para mim, mesmo que isso implique em renúncia, em dor. Eu deixo no teu altar as minhas máscaras e os fardos que eu tenho levado para parecer ser quem eu não sou. E eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Se você deseja fazer essa oração, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui ao altar. Eu gostaria de orar junto com você, em nome de Jesus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança, assim como a luz, Deus é por nós, Ele é o vencedor. Nós estamos diante do teu altar, Deus, porque publicamente confessamos que precisamos de ti. Publicamente admitimos, Deus, que desejamos ser ao invés de parecer.
Pai, o Senhor conhece cada homem e cada mulher nesse altar. O Senhor sabe cada história, cada necessidade, cada fracasso, cada vitória. E eu peço sobre eles, Deus, a verdade, o selo da verdade do Senhor. Eles não se contentam em parecer, Senhor, eles querem ser. E eu te peço que o Senhor nos fortaleça nessa decisão. Que as máscaras sejam arrancadas. Que a aparência de justiça seja substituída pela justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Que esses homens e mulheres sejam autênticos adoradores do Senhor. Entra no mais profundo, no escondido, Senhor, de cada coração. Aquelas coisas que nem eles mesmos sabiam a respeito de si próprios. Traz à tona, não para trazer um fardo de culpa, mas para gerar arrependimento genuíno e mudança de direção. Cura estes corações, Senhor. Às vezes tanto se armam, põem máscaras para não serem mais feridos. Mas eu peço para o Senhor, Deus, que venha a tua cura, que rompa a tua cura sobre esses homens e mulheres. Que eles não temam ser autênticos. Que eles não temam seguir o Senhor genuinamente na igreja, na escola, na universidade, pelas ruas do bairro onde moram. Que eles sejam o reflexo de Jesus Cristo. Restaura, Senhor, casamentos. Converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de hipocrisia, toda falsidade, toda aparência de justiça que camufla um coração cheio de rancor, de ódio, de dor. Joga luz nas nossas trevas, Senhor, e reina sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que vocês repetissem uma oração comigo. Pode ser? Vocês que estão aqui à frente. Coloca a mão no seu coração. E repita comigo dizendo assim: Senhor Deus, eu me abro para o teu trabalhar em mim. Enxerta-me na videira. Só a tua vida pode me modificar de dentro para fora. Eu não quero ser como Eliabe. Eu quero ter o coração aprovado pelo Senhor. Que a minha vontade se submeta à tua vontade. Que os meus desejos estejam debaixo do teu governo. E que eu não tema renunciar aquilo que eu preciso renunciar por amor ao teu nome. Eu quero te seguir inteiramente, plenamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe vocês. Podem voltar para o seu lugar. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode.